Bom dia, irmãos. Antes de orar, eu gostaria de tecer 2 comentários. Vou tentar fazer da forma mais discreta possível. O primeiro é que eu iniciei falando de papéis, mas o Senhor encaminhou de outra maneira. Então, dentro do possível e da permissão de Deus, eu tenho o compromisso de retornar para concluir esse assunto com os irmãos, porque esse assunto ficou entreaberto, tá bom? Primeiro comentário. Segundo comentário, há um agir de Deus entre nós, porque o texto que eu vou estudar é o último texto que o irmão Luiz leu. Então aí os irmãos concluam por conta, que não sou eu, não é ele, mas aí tem um agir do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Amém? Abram em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu só fazer menção desse versículo. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14 ao 16. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler junto esse finalzinho? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Efésios, capítulo 4. Versículo 29, Efésios 4, 29, a palavra de Deus diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Espírito de Deus, com todo temor estamos diante da Tua presença, porque quem faz os arranjos é o Senhor e não nós. Se o Senhor está falando 2 vezes é porque essa ordem é urgente, é porque o tempo urge para que nós cumpramos isto. Por isso eu peço misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, como o Senhor já teve no período anterior. Que o Senhor tenha agora misericórdia de nós e nos ajude a sermos cooperadores contigo na edificação das nossas vidas
e das nossas casas diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É sabido de todos nós que quando há uma repetição nas Escrituras, aquilo é uma urgência diante de Deus. Jesus, ele falou em verdade, em verdade. É um sinal de que aquela verdade que vai ser dita é uma verdade urgente. Porém, talvez o texto mais singular que nós tenhamos a respeito disso é quando José vai interpretar aquele sonho dúplice que Faraó teve. Faraó teve o sonho das espigas e o sonho das vacas. As vacas magras comiam as vacas gordas e as espigas murchas, crestadas, comiam as espigas gordas. E quando José interpreta o sonho, José diz para Faraó assim: Faraó, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Se nós estamos num momento em que o Espírito Santo de Deus leva duas pessoas diferentes a lerem o mesmo texto, e na continuação a pregar o mesmo texto, meus queridos, só tem uma conclusão: para este momento, para estas casas, para essa realidade, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Os irmãos estão entendendo? O texto começa nos dizendo que a nossa boca precisa falar coisas que agradam ao Senhor. Por quê? Porque o livro de Provérbios nos ensina que o poder da vida e da morte está onde? As casas têm vida ou têm morte baseado no que nós dizemos. Só que preste atenção, tem que ser dito. Não achem aqueles mais quietos que o fato de você não falar é uma vantagem. Porque se você não falar, não há semeadura. Você não pode falar muito. Você não pode falar antes de ouvir. Sede prontos para ouvir, tardios para falar. Mas eu tenho que falar. Então a fala, ela é essencial na vida familiar para que a semeadura possa ser semeada, a semente possa ser semeada no chão. Então é essencial que nós conversemos dentro de casa. O texto não está dizendo que não é para nós falarmos. O texto está dizendo que não é para sair nenhuma palavra vazia, nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque a palavra vazia ou a palavra torpe, ela mata. Ela mata. Assim como a palavra segundo Deus, ela produz vida. Meus queridos, não pode um homem olhar para sua esposa e não ver beleza nela. Não pode. Não pode uma mulher olhar para seu marido e não elogiar algo bom que ele tem. Não pode. Aliás, a palavra respeito nas Escrituras significa, a Bíblia resume, dizendo que é para o homem amar a mulher e que é para a mulher respeitar o marido. A palavra respeito na Bíblia é a mesma palavra para os filhos. Honra, que significa atribuir um peso de valor. Alguma coisa o teu marido faz por você. E a Bíblia diz que isso que ele faz de bom por você, você precisa dizer, verbalizar. Não é para você falar as coisas erradas, fora de um momento de tratamento, onde você vai resolver o assunto, mas é para você dizer constantemente as coisas boas. A palavra nossa traz vida ou traz morte. Não tem neutralidade. Se você calar quando você deve falar, você trouxe morte. Se você falar o que você não deve falar, você trouxe morte. Se você calar na hora que é para você calar, você trouxe
vida. Se você falar segundo o que é para você falar, você trouxe vida. Não tem neutralidade na nossa boca. A nossa boca ou produz vida ou produz morte. Então o Espírito Santo de Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã de que é para nós corrigirmos a nossa boca. Alguns não bastam morder a língua. Alguns vão ter que morder o cérebro. Nós já vamos ver no texto. Alguns aqui, o cérebro habita na língua. Porque é impressionante, não dá nem tempo da pessoa pensar. Já falou coisa ruim. É impressionante, não dá nem para ela parar e considerar diante de si, diante de Deus, se o que tem dentro dela é correto ou não. E aí, a sequência do versículo diz que nós não transmitimos a natureza de Deus, porque a natureza de Deus, ela é graciosa. E é tão interessante, ontem no grupo à tarde eu tive a liberdade de falar um pouquinho sobre isso. É interessante que a definição de graça que nós comumente temos, porque a gente entende que graça, e essa é a verdade, é um favor imerecido. Porém, um irmão, que vocês também ouvem, há um tempo atrás, me chamou a atenção dizendo o seguinte: César, graça não é um favor onde não há mérito. Graça é um favor onde há demérito. E aí, foi dado um exemplo. Você estaciona um carro e tem um flanelinha. E você sabe que ele não vai cuidar do seu carro. Você sabe que ele não vai cuidar. O que seria graça no conceito tradicional que a gente tem? Você ir lá e dar uma moedinha para ele. Você está fazendo um favor para quem não merece. Mas sabe o que é graça do ponto de vista de Deus? O flanelinha vai lá e risca seu carro. Ele fez algo contra. E aí você vai lá e faz um favor para ele. Vocês estão ouvindo o silêncio? Sabe o que é isso? O parceiro faz algo errado. E a gente não revida do nosso jeito. A gente revida com a graça de Deus. O pai faz algo errado, a mãe faz algo errado. Nós já vamos ver o tipo de erro que eles cometem. E a gente não revida do nosso jeito. A gente revida do jeito de Deus. E isso tem que aparecer na nossa boca. Jesus era aquela árvore do Salmo 1, cuja folhagem nunca murchou. Nunca saiu da voz dele uma palavra errada, ainda que ele tenha chamado os fariseus de sepulcro caiado. Ele chamou porque eles precisavam daquilo. Ainda que ele tenha dito para o jovem rico, olhou o Senhor e muito o amou, e lhe disse: vai, vende tudo que tem, vem, dá aos pobres e me segue. E ele foi embora e nunca mais voltou. O Senhor deu palavras duras, mas deu palavra com graça. Segundo Deus, a nossa vida tem que expressar a natureza de Deus, a mente de Deus. Nós temos essa mente de Deus habitando em nós, só que está na hora de nós aprendermos a colocar isso pela nossa boca. O nosso lar, as nossas relações deveriam ser relações leves, graciosas. Pai, como é que você me passa 1 ano sem abraçar sua filha? Onde é que você está com a cabeça? Como é que você me passa 1 ano sem dizer para ela que ela é uma menina linda? Ainda que ela vire e diz, não é verdade, você vai dizer, é para mim.
Não tem menina mais graciosa que você, mais bela que você. Como é que da tua boca não emana a graça de Deus, o favor de Deus? O nosso Deus nos falou no Salmo 139, como foi citado, que nós fomos feitos de maneira maravilhosa diante dEle. Ele é um Deus elogioso. Ele pega em Mateus capítulo 25 e diz assim: servo bom, servo fiel, entra no meu gozo. Como é que a gente não diz coisas elogiosas? Queridos, a nossa situação é tão grave que algumas famílias aqui não são nem bem educadas, não tem nem um obrigado. Como é que nós vamos dar um testemunho aí fora, quando nem isso existe dentro de nós? A nossa boca foi criada para transmitir a graça de Deus. O assunto é tão sério diante de Deus, que no livro de Apocalipse, numa das igrejas, diz que os vencedores receberão da parte de Deus uma pedrinha com um nome escrito nela, que só nós e o nosso papai vai conhecer. Sabe aquela conversinha de pé de orelha? Oh, isso daqui é teu. Eu tenho um carinhozinho que eu faço na minha filha que é dela. Eu amo os jovens. Eu amo poder abraçar os jovens. Quantos de vocês aqui eu abracei? Eu amo poder fazer isso. Faço como um irmão com vocês. Mas, queridos, os nossos filhos precisam do pai, da mãe, expressando essas coisas. E aí, à medida que eu avanço, o texto diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, o que causa tristeza no Espírito Santo de Deus? A nossa fala. Todo tipo de pecado entristece o Espírito, mas a sequência aqui é da nossa fala. E vocês vão ver o versículo seguinte: quanta coisa da nossa fala entristece o Espírito Santo de Deus. Isso mata ele, como nosso irmão colocou, o pai chorando a morte de um filho. Pensa nisso. Pensa na profundidade do que nos foi ensinado. Pensa na seriedade do que nos foi ensinado, que isso daí entristece o Espírito Santo de Deus, porque nossa boca, ou ela abençoa, ou ela amaldiçoa. Não tem neutralidade. Não tem neutralidade. E com muita propriedade foi dito então que nós carregamos um peso, um fardo, uma morte. Imagina o Espírito Santo de Deus dentro de você triste. Eu vou dar um exemplo que vai ficar comum. Quando você perde alguém muito próximo, você fica leproso. Um monte de amigo não te liga e não te visita. Sabe por quê? Não é porque não gosta de você. É porque você está lidando com um assunto que eles não dão conta. O assunto que você está lidando é a morte. E muitas pessoas não dão conta de lidar com esse assunto. Elas sofrem em demasia com esse assunto. Imagina você convivendo com alguém de luto, chorando 3 meses sem parar. Você ficaria esgotado dentro de você. Meus queridos, imagina o Espírito Santo de nós, de luto, triste, dentro de nós. Você acha que você vai viver uma vida normal? Ele é um paráclito, um amigo presente que habita dentro de nós. O Espírito Santo não pode, não deve ser entristecido. Se ele for, vai nos custar um peso na vida. O Espírito Santo é dócil, é leve, é sensível, é o próprio Deus, é firme, é determinado. Porém o Espírito Santo
entristece dentro de nós. Deveríamos diariamente, nessa vida devocional que o irmão está nos colocando, perguntar: Senhor, eu tenho te ferido? Espírito de Deus, eu tenho te ferido? Eu tenho te maltratado? E vou um pouquinho mais longe. Se eu seguir as Escrituras, o texto ele vai dizer, não aqui, mas ele vai dizer: sede prontos para ouvir, tardios para falar. Não é apenas pecado eu falar de forma errada, eu falar de forma precipitada. É pecado eu não ouvir os meus. É pecado um marido que não ouve sua esposa. É pecado uma esposa que não ouve seu marido. É pecado um filho que reage à sua mãe, ao seu pai. Já, agora não, daqui a pouco, agora eu não posso. É pecado você não ter essa prontidão para ouvir. Meus queridos, especialmente aos casais, se o parceiro falou, nós deveríamos, no mínimo, orar por aquilo. No mínimo, orar por aquele assunto. Porque essa precipitação no falar mostra esse pecado nosso, que acaba entristecendo o Espírito de Deus. Porém o texto não para aí. O texto diz assim: longe de vós. Guarda essa expressão longe, porque no versículo seguinte ela vai ter um contraponto. Longe de vós, nós temos que sair daqui com uma determinação. Tem pecados que eu vou colocar para longe de mim. Tem pecados que eu não vou aceitar para perto de mim. E o Espírito Santo faz uma ordem interessante, porque ele faz uma ordem inversa. Ele diz assim: longe de mim toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda a malícia. Ele faz uma ordem do mais grave para o mais leve. Porém, como nos foi dito no texto de Hebreus 12:15, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia diz assim, que a amargura precisa ser arrancada pela raiz. A amargura é um pecado de final de carreira. A amargura é uma mente fixada numa dor. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Mas lembra aquele dia? Lembra aquele dia? Lembra aquele dia? A pessoa se fixou num dia, numa história e numa pessoa. E ela não consegue tirar aquilo de dentro dela. Meus queridos, todos nós podemos sofrer disso daqui. Tem alguns pecados que são específicos de alguns de nós, mas tem pecado que atinge todos nós. O orgulho atinge todos nós, o perdão atinge todos nós, e particularmente eu acho que a ira atinge todos nós, de uma forma ou de outra. A amargura é um pecado em que você permitiu que um crescimento gradativo fosse acontecendo dentro de você. E você ficou preso, fixado numa história. É triste, porque você dorme com aquilo, toma café com aquilo, almoça com aquilo, trabalha com aquilo, vai dormir de novo com aquilo, você não desliga daquilo que te fizeram. Eu nunca achei que eu teria problema com perdão. Até que 5 anos atrás, uma pessoa de dentro do meu convívio falou uma coisa gravíssima a meu respeito. Mas gravíssima, que não era verdade. Procurei para conversar, não consegui conversar, a pessoa não me permitiu 1 ano depois. Meus queridos, eu tive pneumonia. Nunca tinha tido isso na vida. O que o irmão colocou é uma verdade. Aquilo te consome e faz a tua imunidade ir lá para baixo. E aí as doenças oportunas entram dentro de você. Até que numa mesa do Senhor, 4 meses depois, o Senhor me visitou. Mas me visitou e tirou com a mão. Aquilo saiu da minha mente. Porém,
já já eu vou fazer uma explicação a mais para os irmãos. Qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de situação. E se você não cuidar, você amarga dentro de você. Porém, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a ordem inversa, para explicar o texto para os irmãos. Porque o texto de Hebreus 12:15, que o irmão citou, diz que é para tirar a amargura pela raiz. Qual que é a raiz da amargura? De acordo com esse texto, a malícia. Sabe o que é malícia no original grego? O desejo de falar mal de alguém. E eu vou ser bem honesto, eu cuido de muitos irmãos, minha vida é cuidar de gente. Parece que o esporte preferido dos crentes é falar da vida dos outros. Que coisa impressionante, mas que coisa triste. Como crente gosta de uma fofoca. E ele não gosta porque ele quer falar, ele gosta porque ele vai orar. Não, irmão, eu estou te falando apenas para você interceder, porque você sabe o quanto que é importante orar a respeito disso. Não tem outro motivo pelo qual eu estou falando isso. Ajuda em oração, meu irmão. Lembra que o diabo pediu oração? Lá no texto de Êxodo? Oh, meus queridos, quanta coisa maligna pode ter na boca da gente. A palavra malícia significa o desejo de injuriar, o desejo de falar do outro. Isso é pecado dentro de nós. Algumas coisas que nós sabemos, dependendo do grau de significância que tem, nós vamos orar sem a nossa família saber. Se eu for falar para a Alessi os pecados que vêm até mim para tratar, eu mato ela. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Até porque o pecado tem que ser coberto, não é para ser descoberto. Nós temos um desejo de falar dos outros, ainda que seja falar dos nossos. Vocês querem ver? No último ano, se eu pegar as brigas das famílias aqui, foi em torno do mesmo assunto. Mês após mês, a mesma falação. O mesmo assunto. A gente não sai daquilo. Não sai daquilo. Em partes, sabe por quê? Em partes porque a gente fica enroscado naquela necessidade de falar mal do outro. Nós não conseguimos olhar o outro da perspectiva de Deus, com a mente de Deus. Meus queridos, se Deus fosse tratar a minha vida agora, quanta coisa você acha que Ele teria para falar de mim? E sabe o que Ele faz? Trata só aquele ponto que é necessário nesse momento. Eu tenho um caminhão de coisas que Deus precisa tratar em mim, mas Deus elege 1 ou 2 assuntos que eu sou capaz de suportar. Esses 1 ou 2 assuntos Ele trata comigo, e Ele põe o resto escondido na pessoa de Cristo, porque o texto diz que Ele nos vê em Cristo, aperfeiçoados em Cristo. Então nós precisaríamos olhar para os nossos e pensar assim: Deus, eu sei que no teu tempo e da tua forma o Senhor vai trabalhar isso daqui nele. Eu não tenho necessidade de falar. A lição nesse momento é essa daqui. Não é tudo isso que eu estou vendo. Meus queridos, nós massacramos o outro. E aqui eu vou dar uma palavra agora aos homens casados. Aos homens casados. O texto de Colossenses diz assim: e vós, maridos, não trateis as vossas mulheres com amargura. Se a amargura começa na malícia, é para eu parar de ficar falando mal dela. Em nome de Jesus. Isso massacra uma mulher. Isso esgota uma mulher. É diferente de: querida, vem cá, eu tenho um assunto que eu preciso tratar com você. Não estou te tratando com amargura, não estou repetindo, mas estou vendo uma quebra de princípio nisso daqui. Nós precisamos resolver isso daqui e orar por isso. Isso é uma coisa, isso é santo, isso é correto, isso é bendito.
Outra coisa bem diferente é todo dia repetir a mesma coisa. Mas você não tem jeito, mas você não tem jeito, mas você não tem jeito, mas você faz isso daqui, você não tem jeito, você não tem jeito. Aí chega na frente dos outros, porque essa daqui, ela não tem jeito. Queridos, isso mata a alma humana, mata. E como foi dito, entristece o Espírito Santo de Deus. Então, onde que tudo começa? Começa com essa necessidade que a gente tem de falar mal. Uma vez que a gente tem pensamentos de injúria, pensamentos ruins sobre a pessoa, nós avançamos um degrau a mais. Nós entramos na blasfêmia. O que é a blasfêmia? É um discurso contra o bom nome de alguém. É calúnia, é difamação. É eu virar num grupo e falar: gente, vocês viram o Paulo? Desculpa aí, Paulo. Vocês viram o Paulo? Ou eu virar no ouvido de um dos irmãos, vou pegar o Luiz: Luiz, você viu o Paulo? A difamação é quando eu falo no pé da orelha. A calúnia é quando eu falo publicamente. Então eu dou um rosto para os pensamentos ruins que eu tenho. Quanta coisa nós julgamos nos outros que está dentro de nós. Quanta coisa nós julgamos nos outros que está dentro de nós. Romanos, não abram, capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Você quer saber o que está dentro de você? Começa a observar o que você critica, porque aquilo que você fala muito, habita dentro de você. Então o segundo estágio é que eu enrosco com uma pessoa e começo a falar mal daquele tipo de pessoa, e começo a denegrir aquela pessoa ou aquele tipo de pessoa. Oh, quanta discriminação nós fazemos na nossa cabeça, desse tipo de pecado, daquele tipo de pecado. Queridos, Jesus discriminava alguém? Ele sentou com uma mulher samaritana que tinha tido 5 maridos, e o atual que ela tinha não era marido dela, 6 homens. Jesus não mencionou isso, sentou com ela. Jesus ouviu uma pecadora, pronta para ser apedrejada, e ficou sozinho com ela, tratou ela com dignidade, com honra. Quantas pessoas nós não discriminamos na nossa cabeça? Pecado é para ser tratado, mas o pecador é para ser querido, é para ser amado, com a graça de Deus, com o jeito de Deus. Sabe por que Satanás nos leva para a malícia, para a blasfêmia e para a amargura? Porque Satanás ama o pecado, ele tem amor pelo pecado, e aí ele leva a gente, ao invés de interceder pelas pessoas, a ficar falando do pecado das pessoas. Em partes, sabe por que nossos filhos não querem estar na reunião? Porque nós já falamos muito de outras pessoas na nossa mesa. Eu tomei uma decisão há um tempo atrás. Eu posso receber uma visita. Se começar a falar de alguém, gente, vamos parar, fulano não está aqui. Pode ser uma visita. Eu vou cortar o assunto. Sabe por quê? Porque a minha mesa vai ficar pesada. Meu coração vai ficar pesado. Meu coração vai ficar entorpecido. Uma coisa é a gente tratar um problema. Algumas vezes temos que tratar um problema. Outra coisa é a gente, sem necessidade alguma, ficar falando dos pecados das pessoas, dando rosto para essas pessoas. Meus queridos, o frescor do Espírito vai embora, a alegria do Espírito vai embora. Se pesa para nós, vocês imaginem para os nossos filhos o peso disso, o peso disso.
Depois ele diz que eu evoluo, eu começo com esse desejo de falar mal. Aí eu dou um rosto, eu começo a falar mal de uma pessoa, de um tipo de pessoa, mas aí eu avanço um pouquinho mais. O texto bíblico vai dizer que eu entro na gritaria. Eu começo a gritar. Quem aqui no último ano gritou? Levanta a mão. Alto. Com admissão. Sabe por que você caiu na gritaria? Porque você não percebeu a malícia e a blasfêmia. Porque é um pecado de evolução. A Bíblia ensina com clareza que tem dois pecados que contaminam, e os dois estão unidos. Diz que a amargura contamina, como diz o texto de Hebreus 12:15, e diz em Provérbios, se não me engano, 22, que a cólera contamina. Não te associes com o iracundo, com o encolerizado, para que não aprendas as suas veredas. São pecados que contaminam a gente. O que vai acontecendo? Você começa a pensar mal, você dá um rosto, fica 10 dias, 1 mês, 2 meses nisso, no terceiro mês, você levanta o tom de voz. E você deu um passo a mais. Você avançou em pecado. Nossas casas não são para ter grito. Como é que pode? Nossas casas não são para ter grito. E aí avança um pouco mais, diz assim: e gritaria, e ira, e depois a cólera. No original grego, as duas palavras ira e cólera são dois originais que são traduzidos por ira. Um é ergo, ira, e o outro é thumos, ira. Só que a primeira ira é aquela irritação permanente que eu tenho, aquele mau humor, aquela distimia. Nos dicionários psicológicos significa mau humor. Uma pessoa mal-humorada o dia inteiro. A medicina tem que explicar isso com termos, pois o termo de distimia, a pessoa sofre de um transtorno distímico, é o que a psicologia vai ensinar. Essa pessoa, ela tem uma irritação permanente dentro dela, ela acorda de mal com a vida, ela não dá um bom dia, ela não dá um sorriso, ela não tem alegria, ela não consegue entender quando alguém brinca com ela, ela leva tudo a nível pessoal, se machuca, se fere, reage mal. Meus queridos, isso daí é essa ira que está sendo dita aqui. Uma vez que você grita, você começa a ficar irritado. Porém, como nós vimos lá em Gênesis, a ira de Caim foi insatisfação. Quem que tem essa ira aqui? Gente insatisfeita. Sabe por quê? Porque está criticando tudo na cabeça. Voltamos à malícia. Porque pensa situações de um jeito ruim, de um jeito pesado. Longe de vós. Uma vez que você entra nesse mau humor, que você fica nesse mau humor durante dias ou semanas, você corre um risco maior. Você corre o risco de entrar na cólera. Tempo atrás estava atendendo um casal. Ela pegou o celular na clínica. Eu sentei do lado dela porque eu conhecia ela. Ela pegou o celular e mirou a testa do marido, na minha frente. Pelo menos foi a dele, né? Não foi a minha. Apesar que é comum de vez em quando, César, sonhei que você morreu. Minha filha, porque as coisas que você andou me dizendo aí que eu tenho que corrigir. A gente passa, é uma evolução. Eu estou estudando esse texto com um grupo de muitas pessoas, numa empresa.
E uma pessoa que não é cristã me procurou esses dias e falou: César, eu estou ouvindo teus estudos e tive uma coisa curiosa. Eu achei que eu não tinha nada daquilo que você falou, a malícia, a blasfêmia, a gritaria, a ira, eu não tinha nada disso. Mas quando você explicou o que era cólera, aí eu estou me vendo nisso, porque eu explodo de vez em quando. Querido, você sabe qual foi a primeira vez que apareceu a palavra tumos no Novo Testamento? Quando Herodes foi tomado por raiva e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora você quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um grupo que tinha essa cólera dentro dela. Há um tempo atrás, eu e uma psicóloga fomos falar para um grupo de mulheres. Tinha umas 500 mulheres na reunião. Foi um retiro de um fim de semana inteiro. Meus queridos, a psicóloga virou e perguntou: quem aqui já teve a fantasia de se separar? Eu contei. Meia dúzia de mulheres levantaram a mão. Aí ela perguntou assim: quem aqui já teve a fantasia de enviuvar? Levanta a mão. A mulherada toda levantou a mão. Sabe o que é isso? Tumos, cólera. Ainda que você não jogou nada, mas você já está com aquilo entrando na tua cabeça. E aí então caímos nesse pecado da amargura. Meus queridos, é tão sutil, mas é tão sutil. E se você seguir o texto de Hebreus, nós não vamos fazer isso agora. Cita o exemplo de Esaú. E diz que Esaú, com lágrimas, buscou arrependimento e não encontrou. Sabe por quê? Porque depois de algum tempo na amargura, a tua mente está consumida por aquilo. Você acredita naquilo. E é tão grave. Eu ouvi por 3 vezes na clínica pastores que aconselharam irmãos a perdoar Deus. Como os irmãos tiveram tragédias na infância e eles não sabem resolver aquilo porque não têm conhecimento bíblico, falaram uma heresia desse tamanho. E alguns irmãos acreditam que tem que fazer isso. Meus queridos, não deixe a amargura entrar. Se entrar, você vai ser unido com o passado, com a história, com a tragédia, mas você nunca vai ser unido com as pessoas. Para a gente ser unido com as pessoas, a gente tem que deixar as coisas passarem. Vocês lembram de Jacó, no Val do Jaboque? Vocês lembram que ele teve que passar, ele era agarrador, ele teve que passar tudo, e ele teve que ficar só. Chega um momento em que nós temos que fazer as histórias passarem, e nós vamos nos agarrar a uma coisa, não as histórias ruins, nós vamos nos agarrar ao Senhor da nossa história. Os irmãos estão entendendo? Se a gente não faz isso, a gente é uma pessoa pesada que não consegue ligar com os outros. Agora, deixa eu avançar um pouquinho mais para você entender. Ele diz assim, o texto, versículo 31, disse longe. Mas agora o versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros. Sabe o que significa a palavra sede no original? Traz a existência. Traz a existência. Você não é capaz de, numa ofensa, ficar quieto. Mas o Espírito Santo de Deus é capaz de trazer à existência isso. Você não é capaz de, numa ofensa, ter um espírito leve e continuar amando. Mas o auxiliar teu, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, ele é capaz de fazer isso. Até porque Romanos 4 nos ensina o quê?
que Ele traz à existência as coisas que não existem. O nosso Deus é capaz de produzir em nós o que eu sozinho não sou capaz de produzir. Ele é capaz de ter essa reação adequada dentro de mim. Então ele está dizendo que se afasta de algumas coisas e traz à existência outras. Procura outras coisas. E o que ele pede para procurar? A primeira coisa que o texto diz: antes, sede uns para com os outros. Essa expressão vai ser repetida 2 vezes. E 2 é sinal de urgência. O que é para eu fazer? O Paulo me fere. É para eu ser benigno e compassivo com o Paulo. Eu vou em direção àquele que me feriu. Eu vou em direção àquele que me feriu. Lembrando que perdão não tem nada a ver com confiança. Eu posso perdoar sem confiar. Porque quem quebra a confiança, ele tem a responsabilidade de restaurar. Quem é ferido, ele tem o papel de perdoar. Mas na quebra da confiança, é aquela pessoa que vai ter que restaurar a confiança. Então a primeira coisa que ele pede para produzir em mim, o que é para eu trazer a existência? Eu tenho que trazer a existência uma atitude benigna. Sabe o que significa no grego isso? Aquele que serve, aquele que é gentil, aquele que é agradável. Então o que eu tenho que produzir, que atitude eu tenho que ter? Antes eu vou ser para com o outro aquele que vai servir. Homens, é triste, nossa condição é triste, porque se a gente se sente ferido pela esposa, o que a gente faz? Distancia, não conversa, não ajuda, parece que muda, embica, vai para a TV e sossega lá naquilo. Queridos, essa não é a atitude. Eu tenho que ser para com o outro benigno, agradável. Os irmãos estão conseguindo entender? Essa é a atitude que a Bíblia manda produzir. E a outra, compassivo. Sabe o que é compassivo no original? Ter um sentimento bom para com a pessoa. Então o que é para eu fazer? Eu não vou apenas servir, mas eu vou pedir: Deus, me ensina a amar. Deus, me ensina a amar. Deus, me ensina a amar. Nossos filhos deveriam olhar para nós e dizer assim: pai, mãe, vocês são exemplos para nós de como ama os outros. Porque os nossos filhos deveriam ver essa atitude em nós, de um para com o outro, para com eles e para com a casa dele. Essa atitude de não apenas servir e ser agradável, mas uma atitude também de ter um bom sentimento para com aquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Meus queridos, sabe qual é a mente de Cristo? Ele está na cruz e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, meus queridos, se a gente tivesse essa compreensão: Senhor, Ele não sabe o mal que está me fazendo. Entenda dessa maneira, entenda segundo a mente de Cristo as coisas que você passa. E aí Ele vai dizer assim: perdoando-vos, e Ele joga de novo, uns aos outros. O dicionário Vini, ele traz uma expressão muito curiosa para essa palavra perdão. Sabe o que ele pede para fazer? Sabe o que ele diz que o perdão significa? Gente, ó como faz sentido. A palavra perdão significa mandar embora, mandar para longe, soltar. A pessoa faz algo contra mim. A Bíblia diz que é para eu fazer o quê? Mandar embora. Deus é o único que faz isso em dose única.
Porque o texto de Miqueias diz que Ele perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós e lança os nossos pecados na profundeza do mar. Tem profundeza do mar que tem 12.000 quilômetros. Gente, é muito fundo. E como alguns comentaristas dizem, ele põe uma plaquinha lá: proibido pescar, para ninguém ir lá e ficar tirando aquilo de novo. Deus, em dose única, Ele manda embora. Mas eu e você temos que fazer quantas vezes? 70 vezes. Faz sentido. Na nossa condição de caído, porque o perdão é uma atitude. Perdoei o Paulo. Lembra aquilo que você falou de mim? Está perdoado, irmão. Tá bom? Perdoei o Paulo. 3 horas depois, mas o Paulo, hein? O que eu tenho que fazer? Mandar embora. Você vai mandar embora 70 vezes 7. Um número infinito. Quantas vezes forem necessárias. Mas você vai ensinar a sua mente, o seu afeto, a fonte da sua vida, como o irmão colocou, o seu coração, que a natureza de Deus é perdoar. Você não vai falar aquilo. Tem um livro antigo chamado Esgotamento Espiritual, um autor chamado Malcolm Smith. Ele tem 2 capítulos no livro sobre perdão. Ele tem uma história que ele conta a respeito dele mesmo. Diz que um irmão falou algo dele muito grave. E ele ficou se consumindo naquilo por semanas, com aquilo maltratando ele, até que atingiu um ápice. Ele estava no meio da pregação, com aquilo consumindo a mente dele, e ele surtou, ele pirou. Sabe o que ele fez? Ele deixou a congregação e saiu. Largou o púlpito e saiu. E foi andando no meio do campo, do pasto. Meus queridos, lá ele tomou uma decisão. Ele disse assim: Senhor, a partir de hoje, eu não discuto isso que o irmão fez, nem comigo, nem com ninguém. Ele está perdoado. Toda vez que vai querer voltar, você tem que mandar embora. Senhor, não. Você vai mandar embora. Você vai mandar embora. Você vai mandar embora. Os irmãos estão entendendo? E aí ele encerra o texto dizendo assim: como também Deus em Cristo vos perdoou, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você nunca erra por amar. Você nunca erra por amar. A palavra amor aqui é agapau, amor sacrificial. Você nunca erra por amar. Ame aqueles que te machucam, porque esse é o padrão de Jesus para nós. E eu vou encerrar dizendo apenas um texto para vocês. Na Bíblia, amor tem que dar prova. Homem, isso que eu estou falando é duplo para nós. Para elas, para as mulheres é uma vez. O que eu estou falando tem um peso. Para nós tem 2 pesos. Porque a ordem nas Escrituras é que nós temos que amar elas. A ordem para elas é submeter a nós. Para a mulher, a submissão tem peso 2. Para nós, o amor tem peso 2. A Bíblia diz que o amor tem que dar provas. A ideia aqui é: mulher, vocês querem saber se eu amo minha casa ou não? Vocês não têm que perguntar para mim. Vocês têm que perguntar para quem? Para minha esposa e para os meus filhos. Eles é quem devem dizer se eu amo ou não. E se a resposta não for adequada, eu tenho que me ver com o joelho no chão. Por isso, não tenha medo de perguntar para a sua esposa, para os seus filhos. Você quer ser corajoso?
Você quer começar? Querida, e daí? Eu te amo ou não? Para vergonha minha, já tem muitos anos. Cheguei em casa um dia, depois de um acampamento de casais. A Alice virou para mim e falou: César, eu não acho que você me ama tanto quanto você diz, não. Eu virei para ela e falei: Leci, que loucura é essa que você está falando? César, você ensinou no texto bíblico que o amor dá tempo. E você não gasta tempo apenas comigo. Você dá tempo em família, você dá tempo para a igreja, você dá tempo para o trabalho, a gente faz todas as coisas juntos, mas eu e você apenas, você não faz. Queridos, não coube outra coisa, além de pedir perdão e me arrepender dessa conduta. Qual é a prova que a Bíblia ensina? Só anota, não abra. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por mim e por você, o que a gente estava fazendo? Pecando. Você quer amar a tua mulher e teus filhos? O que você vai fazer por eles? Vai amar eles quando eles errarem com você. Porque você amar eles quando eles estão fazendo tudo direitinho, isso é fácil. Mas você amar ele, amar ela, amar seu filho, jovem, amar seu pai, sua mãe, amar o irmão da igreja quando ele erra com você, isto é prova de amor. Que o amor encha os nossos lares. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós e ensina-nos a pôr esses pecados longe de nós. E mediante a tua graça, faz com que algumas coisas venham a existir em nós, coisas que não existem. Traz a docilidade nos lares, traz o serviço nos lares, traz aquilo que é agradável, traz os afetos amorosos, gentis, adequados dentro do nosso lar, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.